no capítulo de número 14. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, existe um provérbio que diz o seguinte, eu começo, vocês terminam, viu? Começo, vocês terminam. Se a sua estrela não brilha, e não procura apagar a minha. Amém? Vamos de pé então, irmãos. Ler em Marcos capítulo de número 14 e o verso de número 55. Até o verso de número 65. Vamos fazer essa leitura toda, tá? Quem encontrou, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho, diga comigo, testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achava, diz, não achava, pois muitas testemunhas falsamente, testemunhas falsas contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, diga falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: és tu Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ou do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Somente esse versículo. Pai Santo, muito obrigado pela leitura da sua palavra, que o teu Espírito Santo nos inspira a falar esta palavra para a igreja nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Aleluia. Meus amados, tem outra boa notícia para os irmãos, inclusive vai para o meu amigo, o pastor Jesus. Eu lembrei do nome do pastor Carlos Rodrigues e esqueci o nome do pastor. Não é do pastor do presidente da convenção lá. Pastor Luiz Carlos, viu, pastor Luiz Carlos? Nós falamos hoje, ele está em Gurupi, porque ele assistiu ali os nossos vídeos. Então, pastor Luiz Carlos, para você e a sua família, nosso abraço. Ele é de São Luís de Matias Betos, mas está em Gurupi, né? Então, e nós falamos aqui hoje, eu estava orando, viu? Nós estamos orando aqui. É só uma hora de ajoelhar, né? Venha para a oração, porque antes das 8 nós já estamos abrindo tempo para vocês, né, que podem orar. Aqui, eu sei que os irmãos oram, né, oram indo para o serviço, está no trabalho, mas se puderem vir para orar aqui, é bem-vindo em nome de Jesus. Mas, irmãos, então, digamos que o nosso tema hoje é esse: se a sua estrela não brilha, procura apagar a minha, né, Lucileide? É verdade. Não é assim, irmãos? Se você não consegue fazer o que o outro faz, pede a Deus, e Deus te dá a capacidade para fazer. Não é assim? Aleluia. Irmãos, nós
exemplos na Bíblia de pessoas que não tiveram a capacidade ou a consciência de ser humilde. A Bíblia diz o seguinte, eu começo o versículo e vocês terminam, parece no capítulo 4 de Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, termina o versículo, e no tempo certo Deus exaltará. Não é o tempo da pessoa ser exaltada, irmãos. Para a gente ter isso aqui, vocês têm uma ideia da gente ter isso aqui, irmãos. Eu não sou de homem. Deus levou 80 anos para preparar Moisés, 40 anos no Egito e 40 anos aonde, irmãos? No deserto. 80 anos para o ministério de 40 anos. Então, muitos aventureiros, crianças na fé, e pensa que está na hora de fazer, e tem a ousadia. Isso não é nem ousadia, isso é um atrevimento mesmo, de procurar ou querer ou tentar destruir aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, eu tive o privilégio hoje de tirar algumas dúvidas, porque tudo isso que está acontecendo é a mão de Deus, não é a mão do homem. Tudo foi feito com ordem e com decência, e vocês têm esse conhecimento. E é interessante que, diante desses fatos ocorridos, nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que foram injuriadas, porque eram pessoas que praticavam a palavra, ou eram pessoas que tinham temor de Deus e que faziam as coisas de forma correta. Aqui nós temos o exemplo de Jesus. Eu sei que o tempo não dá, certo? Porque tem coisas tremendas. Por que eles perseguiam Jesus, irmãos? Me responde. Vou chegar mais para cá, viu, seguinte. Se você quiser ficar mais perto, mais próximo também. Irmãos, por que eles perseguiam Jesus? Por causa da... Começa comigo. Da igreja. Incredulidade ou inveja. Eles chegaram dizendo: nós vamos deixar esse homem falar, a gente vai perder espaço. Perder espaço na mídia. Nós estamos na mídia, viu, irmãos? YouTube, viu? Os Facebook, estamos aí. É melhor do que a televisão. Não está custando nada para nós, viu? Alguns médicos, pastor Luiz Carlos, sabe como que ele me conheceu? Já tem uns 20 anos, mais ou menos, né? 25 anos. Quando seguia, o outro colocava no bolso, né? Ele falou assim: Deus pode ser um pastor. Eu falei: você viu como meus cabelos aumentaram? E eu, muito, pastor, né? A distância de um do outro. Concordei com ele. Então, irmãos, Jesus fazia o quê? Fazia o bem para as pessoas. Quando os discípulos lá iam, 2 discípulos lá iam para Emaús, e Jesus juntou-se a eles, e eles não conheciam que era Jesus, e Jesus disse: o que vocês estão conversando aí animadamente? O que foi? Eles falaram: olha, o Senhor está vindo de Jerusalém e não sabe o que tem acontecido ali. Os principais dos sacerdotes mandaram matar um homem justo, um homem que fazia o bem ao povo. Sempre é assim, irmãos. Sempre é assim. E como não tinha, digamos, uma acusação, não tinha algo para poder pegar e acusá-lo ou acusar o Senhor Jesus Cristo,
Porque o povo, irmãos, quando o povo se revolta, sai da frente. Certo? Quando o povo se revolta, sai da frente. Os fariseus sabiam disso. Olha, mas a gente, vamos colocar alguém que já era seguidor de Jesus, porque sempre tem isso mesmo, sempre tem os traidores. O próprio Cristo disse, falou assim, olha, vocês são meus discípulos, mas um de vós é quem, irmãos? Isso, muito bem, irmão Messias. Um de vós é o diabo. Ele estava falando de quem? Qual era o nome desse homem? Judas Iscariote. Muito bem. Então, eles aproveitou o momento de oração que Jesus estava no jardim do Getsemane. Eles procuraram aquele momento. Já era quase madrugada ou madrugada, para prender Jesus, para não haver tumulto. Irmãos, o inimigo ele trabalha, não é as claras, é as escondidas. Jesus fala, o evangelista João, no capítulo 3, lá a respeito da história de Nicodemos, e a partir do verso, lá no 16, que é o texto alto da Bíblia, quem sabe o verso 16 do capítulo 3 de João, recita ele para mim, depois a hora que o Marcos estiver aqui, vocês pegam R$50. O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se o Marcos vai dar conta de pagar vocês, né? Porque ele já deu muito dinheiro, né? Mas aí continua, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? As trevas. Do que a luz. Por que aí continua, por que eles não vieram para a luz? Porque as suas obras eram más. Porque na luz ele diz, tudo se revela. O inimigo sempre trabalha na surdina, irmãos. Viu? É na hora, a Bíblia diz, eu não lembro qual capítulo, que os semeadores estavam trabalhando e eles semearam, mas o semeador dormiu. Os guardas ali da sementeira, da lavoura, dormiram. E a Bíblia diz que o inimigo veio à noite e semeou. Eles tinham semeado o trigo, os homens de bem. Mas o inimigo semeou o quê? O joio. Mas por que semeou o joio? Porque eles dormiram. O inimigo trabalha lá nos bastidores. Certo? Quando vê você crescer na fé, vê você crescer no ministério, vê você crescer na vida espiritual, na vida financeira, pode ter certeza, irmão, vigia, porque os invejosos vão observar você. Sabe por quê? Eles querem que você seja um paupé. Mas quando você tem ousadia, tem coragem, se prepara. Aleluia. Mas isso nos dá mais ânimo. Então, prenderam Jesus. E aí eles começaram a procurar, como se procura uma agulha no palheiro, alguém que tinha um testemunho forte contra Jesus, para poder achar um motivo para crucificá-lo. Mas a Bíblia diz lá que chamaram alguns testemunhos, mas os testemunhos eram incoerentes. Algumas histórias, irmãos, digamos, fictícia até. A história da caruchinha. Olha, falou isso, falou aquilo. Não achavam testemunho. Aleluia. Não acham. Não acham. Não acham. Diz comigo assim, não acham. Fala aí, irmãos. Fala aí, não acham. Não acham. A Bíblia diz, olha para vocês terem uma ideia, eu quero que o irmão vai ler para mim, o irmão que lê algo, para vocês verem o falso testemunho, que é o nono, viu? É o nono mandamento. Deus deu para Moisés quantos mandamentos, irmãos? Esse é o nono.
bem alto. Filma ele lá, o irmão mestre. Bem alto, a leitura plausível, a leitura boa. 5, verso 20. Vamos lá, 1, 2, 3. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aleluia. Quem leu? Engraçado. Leia com vocês. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aleluia. Leia com isso. Ué, irmãos, eu em 3 Bíblias não é igual? As Bíblias são iguais, é? É mesmo, irmão? Jesus disse que passa os céus e a terra, mas a palavra dele passa também. Não, Ah, passa não? não passa. Ah, então, irmãos, o novo mandamento é esse. Qual que é? Não dirás falso testemunho. Aí chegou lá os falsos. Irmãos, quem inventa a história, a Bíblia chama de falso testemunho. E faz parte dos 10 mandamentos, hein? Não dirás falso testemunho. Agora, se falar que eu sou bonito, aí não está dando falso testemunho, não. O testemunho é correto. Amém, irmãos? Quem concorda da glória a Jesus? E ficou fraco. Ah, não, a Rosilenda ficou. Não, gente. Aleluia, irmã Lúcia, graças a Deus. Né, Maria Luísa? É o vovô aqui, ó. A Maria Luísa achou lindo, né? Então, irmãos, olha aqui, eles procuravam, a Bíblia diz até que eles procuravam subornar alguém. No Salmo de número 15, a Bíblia diz que aquele que entra no céu é aquele que não aceita suborno. Então, quem dá suborno, quem faz suborno, ou quem aceita suborno, não está apto a morar no céu. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, procuraram, mas não acharam. Eu quero que um dos irmãos lê para mim agora. É Provérbios 23, verso 18. Por favor. 23, verso 18. Aleluia, glória a Jesus. 23, verso 18. Porque deverás a um fim bom, não será malagrado a tua esperança. Tem certeza, irmãos? Provérbio 23, 18. É isso mesmo? Malagrado, isso. O 25, 18, por favor. 25, 18. É porque eu estou com óculos dela. É o homem que levanta falso. Isso. Que versículo é esse? No versículo 18 e 25. Então, 25, 18. Vem, faz uma leitura bonita para nós. Martelo e espada empresta, ajuda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, é martelo? Martelo. Martelo, é isso mesmo? Martelo. Martelo e espada? Martelo e espada empresta. Isso. É contra quem? E ajuda o homem que levanta falso Ah, testemunho. meu Deus do céu. Então é martelo e espada. E E flecha. Irmãos, imagina alguém sendo martelado, passado a fio da espada ou flechado, porque levanta falso testemunho. Irmãos, eu falei um negócio que está na casa desse leite. Vai acontecer um negócio aqui. Não aqui na igreja. Vai acontecer. Vai acontecer um negócio aqui por causa desse negócio. Esse daqui, irmãos. Eu não posso falar não. Vai acontecer. Grave bem isso. Irmãos, quando eu estou orando aqui, ou seja,
Eu aprendi a fazer isso. Coisas simples que eu penso que não é Deus, e em vez de fazer, depois Deus mostra para mim que aí ele faz. Coisas simples. Aconteceu um negócio com esse som, Deus tinha me falado 3 vezes, eu não levei em consideração, achei que era coisa da minha cabeça. Aconteceu outra coisa que eu não estou lembrado desse dia. Ontem tinha um copo assim. Eu cheguei para conversar com a minha esposa, algo falou assim, meu coração falou comigo assim, pega esse copo, te daí ele vai cair. Eu falei, não, eu pensei que vai, sério, né? 3 vezes. Eu insisti conversando com a minha mulher, a Bete. Cheguei no quarto, o que aconteceu? E aquilo falava assim, pega o copo, porque ele vai quebrar e vai dar mais trabalho para recolher esse carro. Não dá trabalho? Né? Irmãos, hoje Deus falou comigo aqui, levanta o diácono aqui, o irmão Messias, ele estava lavando o carro, muito obrigado, mas ficou jóia, eu não tinha reparado nele. Você faz isso, você não vou estar aqui orando, faz isso, maravilha. Aí, irmãos, Deus falou assim, você vai na casa que alguém vai falar assim, 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 assim. E o homem disse, nós choramos e foi uma bênção de Deus, viu? Eu ainda vou ver algo acontecer, porque, irmãos, pessoas que têm 6 anos que estão orando para Jesus salvar, ele vai salvar. Para mostrar ao Senhor que é glorificar o nome dele, para mostrar que nós aqui não estamos de brincadeira. Repete que brincadeira. Então, eles procuravam o que quando Jesus? Um falso testemunho. Mas a Bíblia diz que eles acharam. Não achou. Aí chegou o sumo sacerdote. Deixa eu ver quantas horas aqui. 8h32. Como que não tinha um testemunho? E eles queriam matar Jesus a qualquer custo, porque, irmãos, aqueles, tenha certeza disso, quando as pessoas têm ideia de você, eles querem te eliminar de qualquer custo. Isso, irmãos, não é só o ministério, não é no trabalho, você está no trabalho, você está progredindo, tem alguém querendo colocar ou te puxar o tapete. Tudo bem, irmão, essa palavra eu estava procurando mesmo. Em qualquer área, lá na prefeitura, viu? Quando nós conseguimos aumentar o salário, até eu mando o meu alô aí para o doutor Cláudio Henrique Passos Neto, nosso foi prefeito de São Luís, muito amigo meu. Eu comprei um carro novo. Nessa época não era na época do Cláudio. Mas aí, irmãos, o Mauro comprou um carro novo, vai ganhar muito dinheiro, levantaram contra mim, porque eu estava ganhando bem. Meu salário foi para um salário mínimo. E eu tinha comprado naquele mês de março. Carro novo, tinha dado para pagar uma prestação. Os irmãos têm uma ideia. O que é? Gente. Mas graças a Deus aqui, ninguém dá falso testemunho. Quem dá falso testemunho aqui, levante a mão. Ninguém, graças a Deus, o povo aqui é crente, né, irmãos? Aleluia. Ele chega para Jesus e disse, o sumo sacerdote, disse assim, olha, ele, porém, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada responde o que estes depõem contra ti? Nada vai responder. Eu falei para alguém hoje, e já falei isso muitas vezes, irmãos, uma obra nossa vale mais do que 1 milhão de palavras, sim ou não? Sim. Não adianta ficar com blá 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 blá, eu faço, não acontece nada. Deus não quer saber de blá blá blá. Jesus falou muitas vezes, olha, a obra que eu faço, o Senhor é o Messias, as minhas obras testificam de mim. Amém, irmãos? As minhas obras testificam de mim. Aleluia. E ele disse, és tu Cristo, Filho de Deus bendito?
2 ou 3, se eu não me engano, Moisés disse: olha, quando o Senhor apareceu para Moisés no deserto midiano, falou assim: Senhor, Deus apareceu na sarça, né? A sarça ardia, mas não conseguiu. Falou: Senhor, mas eu vou chegar lá em nome de quem? Fala: o eu sou enviou a voz. O eu sou significa aquele que pode todas as coisas. Então essa expressão aqui, eu sou, é a mesma que Deus usou. Eu sou Deus. De quem? De Abraão, Isaac, Jacó. O grande eu sou. Por isso tem aquele hino. Aquele hino que fala do grande eu sou. Sou eu aquele. Sou eu. Aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. No capítulo 4 de João, Jesus encontra com a mulher samaritana. E depois daquela conversa toda, que vocês conhecem a história, ela disse: quando o Messias vir, ele vai contar toda essa história para nós. Jesus falou assim: eu sou, eu que falo contigo. É a mesma, no original é o mesmo. Jesus é o grande eu sou, irmãos. Ele disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Aleluia. Jesus, ele veio para fazer a obra, para salvar você e me salvar também. Quem é salvo, diga glória. Glória a Deus. Mas eu vou, esse assunto é muito longo. Eu vou passar para outro. Alguém pode pensar assim: mas é porque é Jesus. Mas vamos ver se conosco não acontece também. Viu? Aqui nós temos assunto aqui até para. Mas daqui a pouquinho a Osirene fala assim: ó pastor, nós vamos trabalhar amanhã, né? Então aí não pode ter, tem que ser pressa, né, irmãos? Aqui, irmão, nós temos que andar, a coisa tem que ser, é grave a situação aqui, viu? Capítulo 6 de Daniel. Você está certo, né? Olha aqui. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Quem encontrou, termina o versículo para mim aí, Daniel capítulo 6 e o versículo número 4. Termina a parte do versículo aí. Aleluia. Vai sair o mundo inteiro. Se mandar no Japão, vai ver, viu? A respeito do reino, mas aí começa. Daniel 6, verso 4. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem está bom das vistas aí, dá glória a Jesus. Nós vamos clarear isso aqui mais, irmão. Vou colocar mais lâmpada forte aqui. A parte do versículo número 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aleluia. Não dá para retirar. Eu não sei se é dos pés, a cabeça da cabeça dos pés. Procurava, mas não achava. Porque ele era fiel. É mesmo. Aleluia. Ele era fiel. Irmãos, quem não é fiel, sempre está procurando um defeitinho. Quem é fiel? Nós somos seres humanos, todos falhamos. Mas é interessante que eu já procurei um defeito do Daniel. Vocês sabem como eu encontrei? O defeito
tinha, sabe qual? Se isso nós, assim, entre aspas, né? Era orar 3 vezes por dia, com a janela aberta do lado de Jerusalém. Quanto tempo nós estamos orando por dia, irmãos? Então fizeram um decreto, mas Daniel não foi encontrado nenhuma culpa em Daniel, porque ele era fiel. Aleluia. E por ele ser fiel, ele foi salvo dos acusadores. É verdade? Ele foi salvo, mas antes de ser salvo, o que aconteceu? Por ele ser fiel, foi lançado aonde? Na cova dos leões. E os leões despedaçaram Daniel, comeram Daniel. Não foi? Não. Quando Daniel caiu lá na cova dos leões, os leões estavam assim, ressonando, acho que estavam invernados. Deus visitou lá, irmãos, aleluia, aquela jaula, aquela caverna onde eles ficavam. Os leões deram sono. Você já ouviu aquele ditado? Quando alguém está muito assim, agitado, eles dão um sossega. Deus não sossega leão para aqueles leões ali, que Daniel ficava à vontade. Certamente os provérbios devem ter surgido por aí, né? Os leões adormeceram certamente, aleluia, e não puderam fazer nada com aquele que é ou que era fiel, aleluia. Irmãos, quando alguém é fiel, ele ora, a terra tem que parar. Na Bíblia fala que é o sol, porque ainda não tinha, falou a linguagem daquele tempo, que achava que era o sol é que girava, mas a terra é que gira. Mas quando Josué era fiel, aconteceu que a Bíblia do céu parou, o sol parou no meio do céu. O cientista já achou. A falta foi contando para os dias para trás e achou a falta de 23 horas e alguma coisa para completar os anos, porque a ciência já chegou nesse ponto. Aí foi descobrir, mas por que nesse dia? Porque esse dia ficou mais longo. Aí tinha um cientista crente que está na Bíblia, aleluia. Quando o crente fiel ora, a tempestade ela acalma de vento, aquieta de mar, e houve grande bonança. Quando o fiel ora, os mortos ressuscitam, os doentes são curados, as portas se abrem, o povo é abençoado. Por quê, irmãos? É fiel, aleluia, glória a Jesus. Lê para mim, por favor, Marcos capítulo 14, verso 55. Marcos 14, verso 55. Pode ficar tranquilo que agora é 8h44, viu? Fica sossegado. Quem está gostando disso, diga amém. Amém. Tá bom, a gente vai ficando, né? Marcos 14, verso 55. Aquele versículo que nós vemos. Toda a cúpula procurava e não achava. Mas irmãos estavam procurando alguém. E no outro evangelho eles estavam, não sei se é desse mesmo, eles até subornaram alguém para poder fazer. Irmãos, Daniel era fiel. Só porque adorava a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que, eu sempre digo, depois eu falar sobre a Bíblia, eu sempre digo que todos os dias nós temos que matar um leão, né? Temos que matar um leão. Quanto mais você for fiel a Deus, mais você ora,
mais tentação chega para a sua vida, mais tribulação chega para a sua vida. Não precisa pensar que está lá no mundo, não. Está aqui mesmo. Tá? Eu quero, quando eu falo aqui, eu estou dizendo para a igreja. Porque o trigo e o joio têm que crescer junto. Certo? Tem que crescer junto. Aí você fala, depois que eu fiz tanta semana de oração, a vida parece que piorou. É porque, irmãos, você está fazendo uma diferença enorme no mundo espiritual. E o diabo, de todo jeito, ele faz. Ou ele faz, ele usa uma maneira, ou ele peleja para fazer você desistir do seu projeto. Acusaram Jesus, mas interessante que eu acho aqui, irmãos. Vocês sabem que se você for fiel e aguentar as lutas, aguentar as acusações, aguentar tudo isso, Deus te exalta depois? Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Jesus então foi crucificado e botaram ele na sepultura e ele ficou na sepultura e está lá até hoje. Não? Ah, ressuscitou? Jesus está vivo? Aleluia! É por isso que nós seguimos o Senhor Jesus. Lá no sepulcro está escrito assim, ó: Ele não está aqui. Termina para mim? Já ressuscitou. A Bíblia diz, na carta aos Colossenses, me parece que no capítulo 2, que foi dado um nome para Jesus acima de todo nome. Porque Deus, irmãos, quando acha a pessoa fiel, depois que ele passa pela prova, Deus exalta. Amém? E para Daniel, irmãos, quando ele estava na cova dos leões, no outro dia de manhã chegou o rei. O rei gostava muito de Daniel. Entretanto, o rei naquela noite não dormia e procurou nas escrituras lá dos caldeus ou dos medos e persas uma lei que pudesse revogar aquele decreto. Mas não tinha. É por isso que é aquele ditado, palavra de rei não volta atrás, foi baseada nos medos e persas. A Bíblia diz que ele chega bem de madrugada, lá na cova. O que ele fala para Daniel? Pode falar alto aí, vamos ver se vocês sabem. Daniel, servo do Deus vivo, Porventura, vive a tua alma. o seu Deus te livrou da boca dos leões? Aí Daniel estava dormindo, irmão, não estava? Não, Daniel respondeu assim: Vive, ó rei, eternamente. O meu Deus enviou o teu anjo para me livrar da boca dos leões. O rei se alegrou. Abre essa jaula, tira essa pedra de rápido, traz aqueles que acusaram Daniel, joga na cova. Quando jogou, a Bíblia diz que antes deles caírem no piso, eles foram estraçalhados pelos leões. Mas por que não comeu Daniel? Ele era fiel. Que bênção, né, irmão? Ser fiel. Irmãos, aí a Bíblia diz que Daniel, dos 3 maiorais do reino dos medos e persas, ele era o primeiro, ele mandava. Quando José estava no cárcere, depois de todas aquelas provas que ele passou, ele estava no cárcere. E ele servia a Deus ali, irmãos, porque para servir a Deus pode ser no palácio, como Neemias, e pode ser no cárcere, como José. Gostou dessa? Filosófico, né? Filosófico. Mas no cárcere, irmãos, ele estava numa prova terrível. Até que Deus se lembra de José. E ele saiu do cárcere para ser o quê? Governador. Governador do país mais poderoso da terra daquele tempo. Seria como alguém hoje saísse do cárcere e fosse o presidente dos Estados Unidos, ou pelo menos o vice-presidente, né? Porque o presidente que manda lá, o maior lá é o Barack Obama, mas seria um conselheiro, ou seria Barack Obama colocaria os Estados Unidos para ele administrar
revela o sonho do povo, viu? Está lá na cova dos leões, prega para os leões. Falei, Leão, você sabe o que a gente fez? Foi o meu Deus Todo-Poderoso, Ele tirou você com essa juba tão bonita desse jeito. Esses dentes carnívoros, tão lindo, branquinho. Foi Deus que criou. Deixa eu pegar na sua juba. Daniel pegou para os leões, irmãos. Né? Que maravilha. Então, irmãos, você que tem passado prova, é com vizinho, é com tanta coisa. Vence, irmãos. Viu? Amanhã, se você aguentar, se for fiel, Deus coloca você naquele hino lá da Damares, né? Amanhã você estará no palco. Amanhã você estará no palco. E os seus inimigos estarão aplaudindo você. Irmãos, sabia que hoje nós aqui, eu sou feliz com vocês. Vocês compraram uma Bíblia. Vocês compraram uma Bíblia contra o diabo e contra aqueles que são contra eu. Não é da agora não, tem 32 anos. Aliás, antes. Porque na verdade não era nem para mim ter nascido. O médico proibiu minha mãe. Eu já contei isso para você. Minha mãe ter filho. Ela falou: vou ter mais um, colocar o nome de Mauro. Naquele dia tinha outros grávida, não, eu respeito. Nasceu esse céu aqui, mas é bênção de Deus. Vocês compraram a briga, só porque Deus já está exaltando vocês, e me exaltou. Irmãos, vai começar a comitiva aqui. Então vamos botar uma faixa agora, depois a gente vai botar o nome direitinho. Todas as pessoas que passam na rua aí falam: o que é isso? Assembleia de Deus. Não vai ter esse negócio de ministério. Assembleia de Deus. Nós somos uma igreja só. Amém? Ministério, você de quem? Ministério, você também. Tem até ministério puleiro de Juliano. Tem em Brasília, quando é a Assembleia de Deus, ministério puleiro dos anjos. Você é heresia, irmão. Mas vamos colocar lá, como André, presidente, pastor Nil, tal. Estado de Goiás. Pastor quem, irmãos? Pastor presidente, quem? Mauro Basílio de Moraes. É grave, né, gente? É maravilhoso. Mas, irmãos, olha, irmãos, quantas lutas, quantas provas, quantas lágrimas que eu tive que aguentar, quanto choro. Você sabe que agora eu estou engordando? Eu emagreci quase 6 quilos por causa das lutas. Hoje eu estou bonitinho, né? Eu sempre fui assim, simpático, né? Mas esses dias eu estava acabado. Hoje eu estou assim, né? Rosado, está com o rosto gordinho, né? Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Mas vocês sabiam que tem pessoas, e esse eu tenho que falar baixinho, irmãos, vocês sabiam que eu estou enfrentando problema, porque nós locamos essa sala aqui, porque alguém queria locar essa sala aqui, e não tinha jeito, e hoje eu vejo como se eu fosse um bicho, um animal selvagem. E antes estava ali da minha pãozinha comendo aquele torresminho que eu gosto, mineiro, goiano, gosta, né? Comendo torresminho, aí ficou com raiva de mim. E você sabe que o dono daqui, há já uns 2 meses atrás, falou assim: essa sala é do Senhor. Aí esse irmão, teve uma visão com uma grande igreja aqui. Mas certamente ele não viu quem era o pastor, né?
Eu não vi, Deus não mostrou o pastor para ele. Realmente a visão está certa, mas eu não vi o pastor. Pastor não para me exaltar, mas era eu, irmão. Isso aqui, irmãos, eu fiquei orando. Deus, quando eu cheguei aqui, ó, a Shirley, hoje eu falei com ela é testemunha disso aqui. Eu falei assim, hoje eu falei com o Machado, eu ainda vou comprar aqui perto do Senhor, fazer uma congregação aqui, porque não cabe a nossa igreja, irmãos. É uma congregação aqui. Quem concorda, diga amém. Amém. Amém, sabe? Aleluia. O Abraão está aqui, ó, é um de fé, viu? Falta 4 minutos. Irmãos, no tempo certo, Deus exalta. Viu? No tempo certo. Olha, vocês ou nós estávamos, digamos, não estávamos em evidência. Hoje nós estamos. Nós estamos no mundo inteiro. Graças à capacidade que Deus deu para vocês fazer. Para vocês unir nesta obra. E Deus tem pressa.